Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no que talvez seja assim o coração da microeconomia, a teoria da produção e a teoria dos custos. Os materiais que a gente recebeu são umas notas de estudo bem densas, sabe? Cheias de gráficos, de conceitos que, bom, à primeira vista podem assustar um pouco. E a nossa missão aqui é meio que traduzir essa linguagem. Queremos entender a lógica por trás de como uma empresa decide o que produzir, quanto produzir e, claro, como fazer isso do jeito mais inteligente possível. Vamos desmontar essas ideias, olhar por trás das curvas, dos cálculos e ver o que realmente importa. Exatamente isso. A ideia não é ficar decorando fórmula de jeito nenhum. É mais transformar esses conceitos numa espécie de canivete suíço para a gente poder analisar as coisas. Quando a gente entende de verdade uma relação como, sei lá, a famosa lei dos rendimentos decrescentes, ou o poder do custo marginal, aí a gente começa a enxergar a lógica de como os mercados realmente funcionam. Ótimo. Então vamos começar por essa base. O material já abre com a ideia de eficiência, mas ele já separa o conceito em dois tipos diferentes, né? Sim, e essa distinção, olha, é o ponto de partida para tudo. O primeiro tipo é a eficiência técnica. Pensa nela como uma questão de engenharia, quase, física. É sobre usar a menor quantidade de insumos para obter um produto. Por exemplo, uma montadora que descobre um jeito de construir um carro usando menos aço ou em menos horas de trabalho. Isso é se tornar mais eficiente tecnicamente. Certo. A eficiência técnica parece ser uma coisa bem do processo, da engenharia mesmo. Mas, bom, uma empresa não vive só disso, né? Vive de dinheiro. Como é que a parte financeira entra nessa equação? Essa é a pergunta-chave. E ela nos leva direto para a eficiência econômica. Aqui o que importa é o custo. É sobre produzir a mesma quantidade, só que pelo menor preço. E o mais fascinante, e que soa até estranho no começo, é que uma empresa pode ser tecnicamente pior e ainda assim ser economicamente melhor. Peraí, como assim? Isso parece contraintuitivo. Quer dizer que uma empresa com uma tecnologia antiga, com um processo talvez mais bagunçado, pode ser mais eficiente que uma fábrica supermoderna, toda automatizada. Em que cenário isso aconteceria? Em muitos. Imagina, sei lá, uma fábrica de camisetas no Vietnã. Ela usa máquinas de costura antigas, muita mão de obra. Tecnicamente, ela é bem menos eficiente que uma fábrica super automatizada na Alemanha, por exemplo. Só que o salário do trabalhador no Vietnã é drasticamente menor. No fim do dia, o custo total para produzir cada camiseta pode ser muito mais baixo lá. E isso torna a fábrica vietnamita economicamente mais eficiente, mesmo sendo tecnicamente inferior. A escolha da tecnologia certa sempre vai depender do preço dos insumos que você tem à disposição. Ah, agora sim, faz todo sentido. É o resultado final, o custo, que manda. E esses insumos que a gente está falando são aqueles três clássicos fatores de produção: terra, os recursos naturais; trabalho, que é o esforço humano; e capital, as máquinas, os equipamentos. Exato. E o material até lembra a gente que cada um tem sua remuneração, né? Aluguéis para a terra, salários para o trabalho e juros e lucros para o capital. É a base de como a renda da produção se distribui na sociedade. Ok. Vamos para outro ponto que o material destaca e que, nossa, sempre gera uma confusão danada. A diferença entre curto e longo prazo, e a grande dica é que não tem nada a ver com calendário, com meses ou anos, certo? Nossa, de jeito nenhum. E essa é aquela pegadinha clássica, né? A que derruba muita gente em prova, porque todo mundo já pensa logo em, sei lá, 6 meses, 1 ano. Em economia, esses termos definem a flexibilidade da empresa. O curto prazo é qualquer período de tempo em que pelo menos um fator de produção é fixo. Fixo como o quê, por exemplo? O prédio. O aluguel. Exatamente. Pensa numa pizzaria. O forno. O forno é um fator fixo. No curto prazo, se a demanda por pizzas explode numa sexta-noite, o dono não tem como construir um forno novo em 2 horas. O que ele pode fazer? Contratar mais um pizzaiolo, comprar mais queijo.
Eles só conseguem mexer nos fatores que são variáveis. O forno é a restrição dele. Ah, entendi. Então, o longo prazo seria o horizonte de tempo em que até o forno pode mudar. Perfeito. No longo prazo, todos os fatores são variáveis. O dono da pizzaria pode decidir alugar um espaço maior, comprar mais 3 fornos, quem sabe abrir uma filial em outro bairro. Não existem mais essas restrições fixas. O longo prazo é o tempo do planejamento, da estratégia, de repensar o tamanho da operação inteira. Com essa base bem clara, acho que a gente pode avançar. O material agora mergulha de cabeça nos conceitos de produto total, médio e marginal. Vamos tentar deixar isso bem concreto. Vamos lá. O produto total é o mais direto de todos. É simplesmente o número final, a quantidade máxima que você consegue produzir com os seus insumos. A pizzaria produziu 300 pizzas na noite de sexta. Esse é o produto total. A curva nos gráficos mostra essa produção subindo conforme você adiciona mais pizzaiolos, por exemplo. O produto médio, então, seria a produtividade de cada um, na média. Se foram 3 pizzaiolos para fazer as 300 pizzas, daria 100 pizzas por pizzaiolo. Isso, é a produção total dividida pelo número de trabalhadores. É um ótimo indicador de eficiência média, sim. Mas o conceito que realmente abre a nossa mente para a tomada de decisão é o próximo. Ah, então é aqui que a mágica acontece. O tal do produto marginal. Não é sobre a média, é sobre a próxima decisão. É tipo perguntar, vale a pena contratar mais um pizzaiolo? E não, qual foi a média de pizzas por pizzaiolo até agora? É essa a lógica. Você pegou o ponto central da microeconomia. É exatamente isso. O produto marginal responde à pergunta o que acontece quando eu adiciono apenas mais uma unidade de insumo. Se eu colocar mais um pizzaiolo naquela cozinha, quantas pizzas a mais a gente vai produzir por hora? É a contribuição específica daquele último funcionário que entrou. E essa ideia de que o próximo contratado pode não ser tão produtivo quanto o anterior é o que nos leva a uma das leis mais famosas da economia. Aquela que todo mundo já sentiu na pele, mesmo sem saber o nome. A lei dos rendimentos decrescentes. Exatamente. E é importante lembrar, essa lei opera no curto prazo porque ela depende de ter algo fixo. No nosso caso, o tamanho da cozinha e o forno da pizzaria. No começo, o segundo pizzaiolo pode até mais do que dobrar a produção, porque um abre a massa, o outro monta o recheio, eles se especializam. Mas quando você tenta colocar o quinto, o sexto pizzaiolo naquela cozinha apertada, vira o caos. Um esbarra no outro, falta espaço no balcão, todo mundo quer usar o forno ao mesmo tempo. Vira o caos. Eu lembro uma vez de ter tentado ajudar uns amigos a cozinhar num apartamento minúsculo. Éramos em 4. Acho que a gente passou mais tempo pedindo licença um pro outro do que cozinhando. A produção total de comida quase foi a 0. É exatamente isso, só que com gráficos. Eventualmente, o produto marginal de adicionar mais uma pessoa se torna negativo. Ela mais atrapalha do que ajuda. E os gráficos no material mostram essa dança entre as curvas de um jeito muito claro. O produto total sobe, depois ele estabiliza e pode até começar a cair. E a relação entre elas é a chave para matar a charada. O produto total atinge o ponto máximo dele exatamente quando o produto marginal é igual a 0. Faz todo sentido, né? O último cara que entrou não adicionou nada, então a produção parou de crescer ali. E tem outra relação importante. Enquanto o produto marginal for maior que o produto médio, ele tá, puxando a média para cima. A média cresce. Quando a linha do marginal cruza a do médio, é porque o médio atingiu o pico dele. A partir dali, o marginal, que já é menor, começa a puxar a média para baixo. Certo. Essa lógica do curto prazo está clara. Mas no longo prazo, quando tudo é variável, a análise muda completamente. Aí entram as tais isoquantas e isocustos. Esses nomes são um pouco intimidadores. Mas a ideia por trás é bem visual. Se a análise de curto prazo é uma linha, a de longo prazo é um mapa. Pensa nas isoquantas como se fossem as curvas de nível de altitude num mapa de trilha, sabe? Cada linha daquelas te diz, olha, todos os pontos nesta linha estão a 500 metros de altitude. Uma isoquanta faz a mesma coisa. Todas as combinações de capital e trabalho nesta linha produzem exatamente 1.000 carros. Ah, entendi. Então eu posso estar na isoquanta de 1.000 carros, usando, muitas máquinas e poucos funcionários.
ou poucos robôs e muitos funcionários. A produção final é a mesma. Perfeito. Agora, como você decide qual ponto daquela linha escolher? Aí entra o seu orçamento, que é a linha de isocusto. Essa é uma reta bem simples que mostra todas as combinações de máquinas e funcionários que você pode pagar com, digamos, R$ 1 milhão. Ah, então a jogada é pegar a minha linha de orçamento, o isocusto, e ver qual é a curva de altitude mais alta que eu consigo alcançar com ela. É isso. É a analogia perfeita. O ponto de equilíbrio, que os economistas chamam de ponto de tangência, é exatamente esse. É onde a sua reta de orçamento só beija a isoquanta mais alta possível. Nesse ponto, você está obtendo a maior produção que o seu dinheiro pode comprar. Você atingiu a eficiência econômica máxima. Ótimo. Essa imagem do mapa tornou tudo bem mais claro. Agora vamos virar a moeda e olhar para os custos. A base parece bem direta. Custo total é igual a custos fixos mais custos variáveis. Sim, a base é essa. Custos fixos não mudam com a produção, tipo o aluguel do galpão. Custos variáveis mudam, tipo a matéria-prima. Se você não produz nada, seu custo variável é zero, mas o aluguel continua lá, todo mês. E claro, no longo prazo, como tudo é flexível, todos os custos se tornam variáveis. Mas, de novo, o conceito marginal parece ser o protagonista aqui também. O que seria o custo marginal? Ele é o conceito espelho do produto marginal. E talvez seja a ideia mais poderosa de toda a economia. O custo marginal é o custo adicional de se produzir uma única unidade a mais. Quanto custa para a fábrica produzir o carro número 101 depois que os 100 primeiros já foram feitos? Não é o custo médio, atenção. É o custo específico daquela próxima unidade. E por que ele é tão importante assim? Porque ele é a base para qualquer decisão racional. E não só para empresas, para a nossa vida também. É o que os economistas chamam de pensar na margem. É a lógica que a gente usa ou deveria usar para decidir se vale a pena apertar o botão de soneca mais uma vez, sabe? Ou comer mais uma fatia de pizza, ou estudar por mais 30 minutos. A pergunta é sempre a mesma. O benefício adicional que eu ganho com isso supera o custo adicional. Uau! Isso realmente muda a perspectiva de tudo. E eu imagino que a relação do custo marginal com os custos médios seja parecida com o que a gente viu na produção. Uma espécie de... Exatamente uma imagem no espelho perfeita. A curva de custo marginal, o CMG, geralmente tem um formato de U. No começo, produzir uma unidade a mais é barato, por causa da especialização, então o CMG cai. Depois que os rendimentos decrescentes entram em ação, cada unidade adicional fica mais cara e o CMG sobe. E ele também puxa a média. Quando o CMG está abaixo do custo médio, a média está caindo. Quando o CMG sobe e passa o custo médio, ele começa a puxar a média para cima. E, por consequência? O ponto onde eles se cruzam é exatamente o ponto mais baixo da curva de custo médio. É ali que a empresa atinge sua maior eficiência em termos de custo por unidade. Você conectou os pontos, exatamente. Saber essa relação gráfica já resolve inúmeras questões sobre a estrutura de custos de uma empresa. E como tudo isso, finalmente, nos leva à decisão de ouro, a maximização do lucro. Bom, agora a gente tem as duas peças do quebra-cabeça. O custo de fazer a próxima unidade, que é o CMG, e a receita que a gente ganha ao vender essa próxima unidade, que chamamos de receita marginal, RMG. A regra de ouro é: a empresa maximiza seu lucro quando produz a quantidade exata onde a receita marginal é igual ao custo marginal. Ou seja, ela para no exato momento em que o último produto que ela fabricou se pagou, mas não deu nenhum centavo a mais de lucro, é isso? É a melhor forma de colocar. Pensa assim, se a receita de vender mais um livro, a RMG, é de R$ 20 e o custo de imprimir e distribuir esse livro, o CMG, é de R$ 12, você deve produzir. Com certeza. Lucrei R$ 8. Claro! E o próximo? Se a RMG continua 20 e o CMG agora é 15, ainda vale a pena. Você vai continuar produzindo até o ponto em que o custo de fazer o próximo livro seja exatamente R$ 20. A partir dali, o livro seguinte custaria, digamos, R$ 21 para ser feito. Aí você perderia dinheiro. O ponto ótimo é parar quando EMG é igual a CMG. Fantástico. A lógica é muito poderosa. Para fechar,
O material destaca dois termos que sempre me confundiram por parecerem sinônimos: economia de escala e economia de escopo. Como a gente descomplica isso de vez? Essa é uma fonte clássica de erros, mas a dica do material é ótima. Economia de escala tem a ver com produzir mais da mesma coisa. Ela acontece quando o custo médio por unidade diminui à medida que a produção aumenta. Uma mega fábrica de carros consegue produzir cada carro por um custo muito melhor do que uma pequena oficina, por causa da especialização, do poder de barganha com fornecedores, etc. A dica é: escala tem a ver com o longo prazo, pois é uma decisão de aumentar o tamanho da operação. Certo. Escala é sobre volume. E o escopo? Escopo é sobre variedade. Economia de escopo acontece quando é mais barato para uma única empresa produzir coisas diferentes juntas do que para empresas separadas produzirem cada uma. Pensa numa empresa como a Procter & Gamble. Ela produz shampoo, sabão em pó, fraldas, produtos diferentes, mas que usam canais de marketing parecidos, a mesma equipe de vendas para os supermercados, a mesma logística. O custo total é menor do que se a gente tivesse uma empresa só de fraldas, outra só de shampoo e por aí vai. A dica aqui é: escopo é sobre combinar produções diferentes. Ótimo, acho que agora ficou claro. Recapitulando, então, o que a gente viu foi uma jornada. A gente começou no curto prazo, que é um mundo de restrições, dominado pela lei dos rendimentos decrescentes, onde um fator fixo limita o que é possível fazer. Isso. E depois a gente foi para o longo prazo, que é o campo do planejamento estratégico, onde a empresa pode escolher sua escala ideal, seu mapa de produção, combinando capital e trabalho do jeito mais eficiente possível para atingir seus objetivos. E ficou muito claro que a ferramenta para tomar decisões nos dois cenários, seja sobre quantos funcionários contratar ou quantos produtos fabricar, é sempre o pensamento marginal. Sempre. A pergunta que move a economia é: o que acontece com a próxima unidade? Os gráficos, as curvas, as fórmulas, tudo isso são só ferramentas visuais para contar a história dessa decisão que é tomada na margem o tempo todo. E isso nos deixa com uma reflexão final, que vai até um pouco além do que está nos materiais. Toda essa teoria se baseia numa premissa fundamental, né? A de que a empresa é um ator racional que busca unicamente maximizar o lucro ou minimizar o custo. Mas, e se o objetivo principal de uma empresa moderna não for apenas o lucro máximo imediato? E se for a sustentabilidade a longo prazo, o bem-estar dos funcionários ou a maximização do seu impacto social positivo? Como essa análise mudaria? Aquele ponto ótimo no gráfico onde o custo marginal iguala a receita marginal, ele continuaria sendo o mesmo? Fica a provocação.